Aleluia. Oremos pela vida dela. Senhor Deus, Senhor Pai, apresentamos, Pai, a diaconisa Emanuela, minha esposa, Pai, em tuas mãos. Usa ela, meu Deus, como tem usado nessa terra. Fale conosco através da tua palavra, meu Deus eterno, pois a tua palavra é quem direciona e quem nos rega, Pai, nos conduz à vida eterna, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Salve, igreja, com a paz do Senhor. Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou ler e os irmãos vão me acompanhar. Eu vou ler até o 18. Há alguns dias atrás, eu estive ministrando aqui essa mesma palavra para alguns irmãos que estavam aqui no culto de ensino, que o meu pastor estava sem voz e eu fui ajudar ele. Aí eu ministrei essa palavra e ele falou: você vai repetir, você vai trazê-la de novo, para que a igreja tenha oportunidade de ouvir essa palavra. E não há momento melhor para nós falarmos de arrebatamento da igreja. Está tão perto, irmãos. Está tão perto. Meu Deus. E hoje, eu falei para ele, né? Essa palavra do Senhor, ela é tão fiel e maravilhosa, irmãos, que eu posso vir aqui e ministrar 3 vezes essa palavra, mas nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Eu ministrei ela aqui acho que uns 15 dias. Você tinha uns 5 irmãos aqui? Não sei, a Jéssica lembra que ela estava. Irmãos, e eu vou ministrar ela de novo. E depois eu vou perguntar para ela: tem certeza que não vai ser igual? Tem certeza. E a palavra do Senhor, ela se renova. Ela se renova todos os dias em nossas vidas. Talvez essa mesma palavra, o Senhor vai te dar ela e Ele vai esclarecer algo tão diferente para você. E não guarde para você, irmãos, compartilhe, porque a palavra do Senhor é para a gente compartilhar com alguém. Então nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Antes de finalizarmos, Mateus 24. Irmãos, eu creio que a igreja também acompanha os noticiários e sabe, irmãos, o Senhor Ele está nos alertando que Jesus veio buscar a igreja. Irmãos, na noite de ontem os irmãos viram que o Irã, atacou Israel. E esses ataques têm acontecido. Irmãos, muitos aí vão sair falando: terceira guerra mundial. Irmãos, é Bíblia, é palavra, cumprindo. Palavra, Jesus está voltando. E nós não temos mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo. Nós precisamos, irmãos, nos enraizar nessa palavra. Em Mateus 24, no verso 4, diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos engane. Irmãos, é dias de engano. Muitos estão pregando um falso evangelho. Muitos estão por aí fazendo barulho e enganando a muitos. Mas a palavra nos diz aqui para nós termos cuidado. Se você conhece essa palavra, que
de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei. Por que vos assustei, irmãos? Não se assustem. Esses são os sinais. São os sinais de alerta para a igreja do Senhor. Não é para você ficar assustado. Não é para você se assustar. É para você crer mais e mais nessa palavra que está se cumprindo todos os dias. E aí fala assim, ó. E eu verei de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu estava ali na porta, estava até conversando com a irmã. Irmãos, às vezes a gente perde tempo, até na igreja. Eu costumo falar na minha sala de aula, às vezes a gente está aí se esvelando de explicar alguma coisa e parece que os alunos estão viajando na maionese. Aí eu pego e falo, vocês estão viajando na maionese. Cuidado para vocês não se escorregarem nessa maionese. Irmãos, às vezes a gente perdemos tempo porque a gente está viajando na maionese. Eu estava ali na porta e eu vi que passou um jovem para lá. Ele olhou para a igreja. E ele voltou para cá de novo. Ele olhou para a igreja. Eu falei, irmã, esses dias eu estava falando com o pastor Anastácio que a gente precisa de alguém que fica aí na porta. Irmãos, que passe, fique atento, passe qualquer pessoa ali, irmãos. Por favor, evangelize, chame para entrarmos. Chame para entrarmos. Nós também prestaremos conta daquilo que nós tínhamos para fazer e não fizemos. O ID não é só para mim, e não é só para o pastor, é para a igreja. Então nós precisamos. E eu vou aqui entrar nessa palavra, eu tenho certeza que você vai entender, porque as almas, elas estão gritando. Elas estão clamando por ajuda. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes a gente nos distraímos tanto com as nossas ocupações e interesses pessoais. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente se desligar do que é nosso, se ligar naquilo que é de Deus. Porque, irmão, a alma que está lá fora, clamando e precisando de ajuda, tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. Mas aqui, falando de arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, ele vai se dar em duas fases. Duas fases. Na primeira fase, o nosso Jesus, ele não pisará os solos na terra. Ele não colocará os seus pés na terra. Ele encontrará com a igreja nos ares. Foi o que nós lemos em 1 Tessalonicenses, que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Olha que coisa gloriosa, nos encontrarmos com Jesus nos ares. Irmãos, mas isso não é para todos. É para aqueles, é para a igreja fiel, a igreja que espera esse grande momento, é aquele que permanece firme e constante. Irmãos, as tribulações, elas não podem nos separar do amor de Cristo, e a palavra nos diz isso. O que nos separará do amor de Cristo? Será as nossas tribulações, as nossas batalhas diárias? Nada nos separará do amor de Cristo, a não ser que você permita que isso aconteça. Mas nós precisamos enxergar. Ontem nós estávamos na reunião com a pastora Yara, e ela sempre traz uma palavra que nos traz algo, um renovo, um fortalecimento, principalmente para quem é obreiro na obra do Senhor. E ela falou que às vezes nós estamos muito ligados ao que é o mundo natural aqui, e nós nos esquecemos de nos ligar naquilo que é espiritual. O tempo todo, irmãos, o mundo espiritual ele não para, o tempo todo. E às vezes, irmãos, nós temos que, aqui a palavra fala, cautelar, tomem cuidado. Por quê, irmãos? Porque o inimigo ele está ao redor. O nosso Deus ele vem com força nos protegendo, nos guiando, mas o inimigo, irmãos, ele vem furioso para derrubar quem está lá fora. Não, quem está aqui dentro. Quem está lá fora, está lá fora. E nós precisamos compreender isso, porque todos nós estamos aptos a passar por situações difíceis. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, capítulo 15, versículo 51.
Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Irmãos, o que nós temos que fazer, nós temos que fazer agora. Porque no momento do arrebatamento, o arrebatamento da igreja é para a igreja. As pessoas que ficarem aqui, irmãos, eles só vão ver a igreja fechada, porque não vai vir ninguém abrir mesmo. Eles só vão ver o quê? O desaparecimento das pessoas que foram levadas para o céu, que é a igreja do Senhor. E aí, imagine, irmãos, para aqueles que talvez estiveram sentados como nós, assistindo o culto, e que talvez estavam viajando, pensando em outras coisas, preocupado com tantas coisas. Tem pessoas que deixam até de vir na igreja por causa de outra pessoa. Irmãos, não dá mais tempo. Você não está entendendo. A nossa luta não é contra pessoas, nunca foi. E a palavra sempre nos ensinou. A nossa luta aqui não é contra as pessoas. Nós precisamos ter ciência, não é contra o nosso irmão. Talvez há pessoas que deu brecha. Sabe o que é brecha? É um buraco. Deu uma brecha e ali o inimigo entrou. Irmãos, nós temos que orar. Temos que ajudar. Nós não podemos empurrar essa pessoa para o abismo, para o buraco. Nós temos que ajudar essas pessoas. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê olhos espirituais para enxergar isso. Porque a nossa carne, irmãos, talvez, mas nossa, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa falou aquilo. E aí a gente fica com aquela raiva, a gente fica com aquela ira, com aquele rancor. Irmãos, limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração, para que você possa estar preparado para o grande dia. Há um propósito sobre nossas vidas, que é levar Jesus para as pessoas. E eu digo que evangelizar alguém na rua, irmãos, talvez você vai evangelizar alguém, a pessoa vai falar, não quero, enfim, irmãos. A gente lança semente, mas quem vai semear naquele coração ali é o nosso Jesus. Nós precisamos lançar a semente e deixar que Jesus trabalhe dentro desse coração, porque Ele vai fazer. O nosso Deus é poderoso, aleluia. E a igreja do Senhor, que for fiel, que permanecer firme, constante, ela será arrebatada aos céus. Lá em Atos, no capítulo 1, Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele ficou 40 dias com os discípulos. E ali, somente os discípulos tiveram a oportunidade de estar com Jesus. E ali Ele ministrou por eles. Antes deles subir aos céus, Jesus ministrou aos discípulos. E foi só para os discípulos. Irmãos, o arrebatamento da igreja é o mesmo. É para a igreja remida, lavada e que permaneceu fiel ao Senhor. Irmãos, nós precisamos permanecer. Vale a pena, irmãos, vale a pena lutar até o fim. Vale a pena. Nós vemos nas cartas de Paulo tudo que ele passou, em todas as suas viagens missionárias. Talvez tem situações que eu e você jamais teríamos a coragem, ou o tempo, ou a oportunidade de fazer como Paulo fez. Mas nós precisamos fazer tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, porque, irmãos, nós teremos que estar diante de Cristo. E lá, Ele não irá nos julgar. Haverá um momento. Mas essa primeira ida aos céus com Cristo, nós iremos receber um galardão. Mas isso vai depender do seu serviço na obra do Senhor. Vai depender de tudo que você tem feito na obra do Senhor. Talvez tudo aquilo que a gente faça, quando a gente faz nosso trabalho, onde a gente trabalha, no final do mês a gente recebe uma recompensa, que é o nosso salário, o nosso pagamento, né? E aqui, irmãos, tudo isso que nós estamos fazendo aqui na obra do Senhor, irmãos, a recompensa ela virá dos céus. Nós receberemos diretamente de Cristo. Será diretamente de Jesus.
Deus. Glória a Deus. E quando ele abrir o livro, irmãos, Santo, o que ele falará para nós e o que nós falaremos para ele. Existe um hino da harpa, não lembro o número, mas ele fala assim: posso, tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar? Nada fiz, irmãos, é a harpa, nada fiz e vão-se os dias. O que eu posso apresentar? Pois é. Irmãos, às vezes a gente não faz nenhum terço que deveria ser feito, né? Eu falo por mim. Queria eu ter mais tempo, mais força, mas nós tentamos fazer tudo com muito amor. Com muito amor. Porque a igreja que é fiel, ela não passará pela grande tribulação. Porque aqueles que ficarão aqui, irmãos, a palavra fala que serão momentos difíceis. O anticristo estará no comando. E às vezes a gente pensa, o anticristo é uma pessoa assim, maldosa, vai ser uma pessoa bem malvada. Irmãos, acautelai-vos para que não sejais enganados. Porque nos 3 primeiros anos e meio que ele estará aqui no poder, a igreja não estará aqui. Irmãos, vão ser uma falsa paz. Ele vai ser aquela pessoa que vai explodir, vai ajudar todo mundo vai achar que ele tem a solução de tudo. E por 3 anos e meio será uma falsa paz. A igreja não estará aqui, nós cremos assim. Nós cremos assim, que a igreja não estará assim. A igreja fiel, que está esperando e velando por esse dia, irmãos. A igreja fiel. Porque para aqueles que ficarem aqui, irmãos, a palavra fala que muitos desejarão a morte e não acharão. Não a encontrarão. Por isso, irmãos, essa palavra, hoje em dia a gente ouve muitas ministrações, pouco se fala do arrebatamento da igreja. Porque talvez alguém não goste de ouvir. Meu Deus. Talvez alguém sinta medo de Apocalipse. Irmãos, esse livro não é para a gente ter medo, não. Sabe esse livro? É para você ter esperança que ele vem nos buscar, irmãos. Aleluia. E o Senhor o tempo todo alerta a igreja que próximo está a sua vinda. Aleluia. E ele virá, irmãos, para levar essa igreja. Aleluia. E nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Aleluia. E aquela recompensa, o teu galardão, quanto mais obras tiverem. Pensa que coisa linda, irmãos. Aleluia. A tua coroa, o Senhor colocando pedrinhas para brilhantarmos. Eu sempre brinco com a Anastácia e falo, meu Deus, ainda bem que lá no céu não tem inveja, não vai ter nada disso, irmãos. Porque eu falei para ele, porque olha, a sua coroa vai ser bonita. Vai ser bonita. Eu pego no pé dele, mas eu admiro muito a força e a coragem que ele tem de pregar o Evangelho. Às vezes eu até falo, mas você é doido, você vai parar o carro. Irmãos, às vezes ele para o carro na estrada. Às vezes ele para o carro lá. Esses dias a gente foi, acho que na região ali do outro bairro que tem aqui, e a gente passou pelo fundo que não tem nada, para passar uma pessoa e parou o carro. Ele parou o carro e falou, Jesus chama. Irmãos, nós precisamos enxergar que às vezes nós estamos cegos, a gente precisa de olhos espirituais para enxergar, irmãos, aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. E o julgamento que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, irmãos, não será por quantidade, será por qualidade. Porque de repente alguém vai se apresentar diante de Cristo e vai falar, mas é que eu fiz isso. Mas como você fez? Como estava o seu coração? Como o seu coração fez com o amor que tem dentro de você? Irmãos, no final do ano, a gente fez aquela campanha da cesta de Natal, né? Irmãos, Deus me deu uma experiência muito bonita ali. Eu até comentei com meu esposo. E aí, quando começou o culto, a gente começou a colocar na mesa todas as coisas que os irmãos iam trazer. Deu 2 mesas. Irmãos,
Ali eu comecei a falar com o Senhor, eu comecei a orar em línguas com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu sinto a tua presença em cada item que está aqui, irmãos. Se vocês soubessem, o quão o Senhor recebe aquilo que nós entregamos diante de Deus para abençoar o nosso próximo, irmãos. A palavra fala que é melhor dar do que eu receber. Irmãos, olha que coisa linda. Nós enchemos aqui 2 mesas, foi maravilhoso, aleluia. Julgamento de recompensa, irmãos. O Senhor vai te recompensar. Você derramou lágrimas? Derramou. Você chorou às vezes? Chorou aos pés do Senhor. E Ele viu, e Ele ouviu, e Ele recebeu, e você vai ser recompensado. Mas não espere que a recompensa venha daqui, porque ela não vai vir, irmãos. Se você está esperando recompensa nesta terra, você vai ficar aqui sentado esperando, porque a recompensa que nós temos que receber, ela não está aqui, ela está lá no céu. Irmãos, eu falo isso. Sinceridade de coração, irmãos. Sinceridade, a gente tem um ano aqui. Mas se eu dizer para os irmãos que eu nunca pensei em ir embora e voltar mais, eu estou mentindo. Eu estou mentindo, irmãos. Tem dias que eu vou embora e não quero mais voltar. Mas não é o que eu quero. É o que o Senhor colocou para me fazer. Irmãos, quando você iniciou o ano de 2024, você recebeu uma responsabilidade na igreja, certo? Irmãos, leve até o fim do ano. Por que quando acontece alguma coisa com a gente, é as coisas da igreja que a gente entrega? Por que, irmãos? Não leve de qualquer jeito. Não empurra com a barriga igual o mundo fala. Faça bem feito, faça com amor. Eu lembro que quando a gente chegou na primeira igreja para dirigir, nós não sabia nada, tinha que liderar um grupo de mulheres. A pastora era falando, tinha que aconselhar aquelas irmãs. Cheguei na igreja, tinha irmãs que tinham um triplo da minha idade. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E naquela mesma oração eu falei, Senhor, eu não sei nada, mas eu vou fazer de todo o meu coração, irmãos. E eu fiz, com todo o meu coração. Tudo que estava no meu alcance eu fiz com muito amor, com muito carinho. E aqui eu faço do mesmo jeito. Às vezes eu fico andando para lá e para cá, porque eu não consigo ficar parada, irmãos. A obra do Senhor não é... Aqui a gente... Às vezes a gente tem que entender, irmãos, que a obra do Senhor é aquilo que precisa ser feito. Não aquilo que, hoje é você, tá? Irmãos, não se prenda a isso. Se você viu que tem que ser feito, pega e faz. Pega e faz, irmãos, que a recompensa vai vir do céu. Você vai receber depois, das mãos de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, aleluia. Aleluia. A oportunidade aproveitada, ela é fonte de galardão. E lá em Mateus, no capítulo 24, irmãos, cuidado com a preguiça. É um alerta da igreja, viu? Pode te fazer perder o teu galardão. Lá no versículo 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele que serve o Senhor, quando vier achar servindo assim. Irmãos, olha que lindo. O Senhor te encontrar da forma como Ele quer que você esteja, servindo ao Senhor, servindo conforme a palavra do Senhor nos orienta, aleluia. E nós que trabalhamos na obra do Senhor, nós temos uma grande oportunidade de obter um galardão que o próprio Jesus Cristo nos dará, se formos fiéis, se formos zelosos com a obra do Senhor, naquilo que Ele nos confiou. Ou você acha, irmãos, que talvez você recebeu essa função que você tem aí porque o pastor achou que tinha que te dar? Não é, irmãos. Nunca foi. Nunca foi, irmãos. Aquilo que foi confiado a você, irmãos, é Jesus que colocou na tua vida. Tem uma parábola dos 3 talentos.
Eu passei da hora que me passaram depois das horas, que era para ter me passado. Era 8h05. Há uma parábola, irmãos, dos talentos. E aí fala que o patrão, ele entregou ali algo para os seus servos. E ali diz que aquele que ganhou 5, ele fez com que esses 5 virasse 10. O que ganhou 2 também. E o que ganhou 1 talento, não sabe o que ele fez? Ele enterrou. E quando o Senhor voltou, ele só tinha o que ele recebeu. Nós temos que multiplicar aquilo que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Não deixe passar a oportunidade. Não faça com que você se apresente diante de Deus e esteja com as mãos vazias. Ai, o que eu fiz mesmo? Não sei. De coração, o que eu fiz? Não é pessoas, irmãos. Não é pessoas. Tudo que nós fazemos nessa igreja, tudo. Olha, isso trabalha com a mídia, irmãos. Vocês têm a ideia do alcance que isso traz? Quem vem para uma igreja, irmãos, vocês têm a ideia do galardão que você vai receber? Só porque você varreu a igreja, irmãos. Só porque você varreu a igreja. Você varreu a igreja e vidas vão entrar aqui e vão ser curadas, libertas e transformadas, irmãos. E galardão para você. Recompensa do céu. Tem coisa que a gente não precisa nem falar. Porque tem obras, irmãos, que são ocultas. Às vezes a gente vai fazer algo, eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem que o pastor peça, eu pego e faço. Eu pego e faço. Aleluia. Irmãos, vocês têm ideia? Ali nós temos a campanha do quilo. Cada um traz 1 quilo. Irmãos, vocês têm ideia do que nós fazemos? O trabalho que nós fazemos? Nós montamos cesta básica para irmãos que estão precisando de alimento. Irmãos, isso é algo que o Senhor se agrada. Porque lá em Gálatas fala, não cansai, não cessai de fazer o bem ao outro. Irmãos, quando a gente faz para o outro, Jesus está cuidando de tudo para nós. Tem coisas que você não vai pedir, você nem vai precisar, Jesus já agiu. Irmãos, e quando você vai nessa igreja aqui, ó, você não tem ideia do mundo espiritual, você não tem ideia. E olha, era para ter uma fila aqui, viu? Se vocês tivessem ideia, era para ter briga para limpar essa igreja. Era para não ter mesa para colocar alimento. Há uma batalha no mundo espiritual. E nós precisamos estar, ó, com os olhos abertos. Abertos, porque o tempo todo o Senhor, Ele está falando conosco. E prova maior disso, irmãos, nós não somos merecedores. O Senhor, Ele nos alerta que o fim está próximo. O fim está próximo. E o que eu e você vamos fazer? Nos assustar? Nos desesperar? Eu lembro que uma época o Tiago, a gente estava fazendo um estudo sobre o Apocalipse. E aí o Tiago, ele ouvia, ele era menor, né? E aí ele ficou assustado. E todas as vezes à noite ele acordava e ia lá no quarto para ver se ele e Anastácio estavam. Porque ele tinha medo. Irmãos, ele tinha medo. Porque ele achava que a gente ia ser arrebatado e ele ficava preocupado se ele tinha ficado, irmãos. Mas, irmãos, veja. O Senhor está nos alertando, Ele está nos ensinando. Irmãos, vocês vão ouvir rumores de guerra, vocês vão ouvir terremotos. Ei, não fiquem assustados não. Eu estou vindo para tirar a minha igreja dessa terra. Eu estou vindo para tirar vocês daqui, aleluia. Mas não cessem enquanto vocês estiverem aqui. Não cessem de fazer o bem. Não cessem de amar o teu irmão. Aleluia, nós estamos aqui diante de uma mesa. A Santa Ceia do Senhor, o que é? Anunciar a morte de Cristo até que Ele venha buscar a igreja. Todos os meses nós anunciamos a morte do Senhor, a sua ressurreição, até que Ele venha. Todos os meses nós participamos, Senhor, eu estou participando dessa mesa e estou aqui esperando o Senhor vir buscar. Eu estou aqui, Senhor, esperando o Senhor vir buscar essa igreja. Eu estou esperando o Senhor vir nos tirar. Irmãos,
dizer para vocês que os dias serão melhores? Não, irmãos. As coisas vão ficar mais difíceis. Mas nós que conhecemos essa palavra e sabemos que Ele virá, nós precisamos fazer algo de diferente. Nós precisamos nos posicionar, aleluia. Porque esse galardão é para aqueles que suportaram a provação. E o Senhor jamais vai dar para você algo, uma luta, uma guerra que você venha morrer nela. Não. As provações que você enfrentar será para te aprimorar, aleluia. Será para você ter experiência, porque o Senhor Ele nos dá experiência em meio às guerras, irmãos. Se nós dermos lugar, aleluia. Eu vou encerrar aqui, irmãos, porque as horas já se foram e a gente precisa ministrar a Santa Ceia do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória seja